Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Continua então, queridos. Jesus. Aleluia. Nome não igual. Aleluia. Não há outro igual. Te exaltamos para sempre. Aleluia. Soberano, onipotente, tu és Jesus. Jesus. Obrigada, Senhor. Em eterno damos Aleluia. ao autor da nossa Erga suas mãos, queridos. Mãos santas, adorando a Ele, dizendo que Ele é o autor, o consumador da sua fé. Aleluia. Soberano, onipotente, tu és Jesus. Querido, nessa manhã eu quero te convidar a exaltar o nome dEle. Eu quero ouvir a igreja exaltando o nome daquele que é soberano, onipotente, eterno. Pai amado, queridos, nessa manhã, erga suas mãos. Mãos santas, queridos, essa é a verdadeira adoração. Se você ora em línguas, comece agora, queridos, a orar na língua dos anjos. Sabe, queridos, nós precisamos aquecer o ambiente. O Senhor tem coisas grandiosas para realizar, queridos, e somos nós que vamos fazer isso aqui. Aleluia! Pai, nós te rendemos graças nesta manhã, te adoramos, exaltamos, engrandecemos o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda exaltação, de toda adoração. Pai, estamos aqui agora diante da tua palavra, que é imutável, que é infalível, a tua palavra que funciona, que muda, que exorta, que nos ergue, que nos cura, que nos salva, a tua palavra, Senhor. Viemos aqui por ela, Senhor, viemos aqui para te adorar, para te ouvir, aleluia, e desde já somos gratos, Pai, pela unção do teu Espírito, tocando, Pai, nas nossas vidas, pela tua unção nos encharcando, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Não sairemos daqui como entramos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é capaz, porque aquilo que o Senhor falou vai se cumprir na sua vida, queridos, na minha vida. Ei, Ele é fiel. Aleluia. E por isso, Pai, nós já celebramos. Nós já celebramos, queridos. Ei, é para celebrar. Aleluia. Nós já celebramos porque Ele já fez. Ele já pagou o preço para que você e eu hoje possamos desfrutar. E por isso, Pai, te agradecemos. Te rendemos, Pai, todo o nosso louvor e adoração nesta manhã. Obrigada, Pai, pela unção do Espírito, Senhor Deus, nos instruindo na Tua palavra. Pela unção do Espírito, Pai, realizando, efetuando, operando em nós, por nós e através de nós. Obrigada, Pai, pela unção do Teu Espírito, nos erguendo, nos encorajando nesta manhã. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, queridos. Bom dia. Pode se sentar, queridos. Obrigada, povo santo lindo. Tem carinha nova aqui, linda. Aleluia. Vocês estão bem, queridos? Glória a Deus.
Queridos, eu não preciso nem dizer que é uma honra, estou até nervosa, né? Parece que eu nunca nem ministrei aqui. Aleluia! Aliás, a gente sempre fica nervoso ao ministrar. Mas é porque, queridos, é uma honra realmente, depois de um tempo, né? Estar de volta à nossa casa. Nós nunca sentimos que tínhamos saído. E estamos aqui de volta e toda honra, toda glória, todo louvor realmente seja ao Senhor. Mas também quero honrar os pastores Francisco e Tereza pela acolhida. Queridos, você que é membro aqui dessa igreja, como eu já fui, né, queridos? Nós somos muito bem cuidados, alimentados, tratados, queridos, cuidados. Sabe, queridos, e eu queria nessa manhã prestar honra a Francisco e Tereza, queria que eles se colocassem de pé, mas queria também, queridos, honrar os pastores dessa igreja, pastores Aurélio e Roseli, que estão na aula de campo, pastor Felipe e Sandra, por favor, pastor Zé Carlos e Aninha, pastor Antônio e Osanda, estes pastores, eu queria que vocês virassem para a igreja, queridos. Juntamente, queridos, com a liderança desta casa, queridos, eles têm diligentemente cuidado, queridos, com muito amor, com muito zelo, com muita maestria. Sabe para quê, queridos? Para que você avance no seu chamado, para que você cumpra o seu propósito, para que você cresça. E eu queria nessa manhã, queridos, que nós aplaudíssemos eles. Aleluia! Isso, queridos, coloquem de pé. Aleluia! Aleluia! Obrigada, pastores. Vocês vão pensar assim, que honra tem a ver com propósitos? Sabe, queridos, honra é um princípio bíblico que está de Gênesis e Apocalipse. Então, qualquer ministração cabe honra. Porque honra é inerente, querido, à essência do cristão. Porque Deus é um Deus de honra. E prestar honra é reconhecer o valor. Então, queridos, nós prestamos honra através da fala, né, de palavras, e agora foi assim. Mas nós prestamos honra com ações, com abraços, com sorrisos, com presentes, com ofertas. Aleluia! E sabe, queridos, que vocês estão semeando sempre em solos férteis. Quando eu penso em honrar, eu penso que eu estou semeando. Porque a honra é uma semente que você lança. E você colherá a 30, 60, 100 por um. Sabe, queridos, tem muita gente não colhendo porque não plantou. E aí fala que é o inimigo. Não, queridos. Colheita tem a ver com semente, com plantio. Plante que você colherá. Amém? Aleluia! Glória a Deus. E é uma alegria estar aqui, uma honra. Estou aqui com o Emerson, com o nosso filho Vinícius. Pastor já mencionou, nós estamos aí num período de transição, então não temos respostas, mas sabemos que estamos sendo guiados pelo Espírito, então isso já é muito bom. E vamos falar nessa manhã sobre correr a carreira. Mas correr a carreira de Deus. Aleluia. A gente tem que ter atenção para não correr a carreira de qualquer maneira, amém? Eu queria tocar em 3 pontos que eu considerei importantes. Eu sei que vocês receberam instruções valiosíssimas durante o mês de agosto. Passaram por aqui ministros poderosos, ungidos, mais ungidos do que eu até, e falaram coisas preciosas, queridos. Mas nessa manhã eu escolhi 3 pontos que eu considero cruciais, queridos, para a carreira de um cristão. 3 pontos, queridos, que fazem parte, que nós precisamos agarrar, entender e correr. Sabe, queridos, Jesus está voltando? Ele está voltando, isso é uma verdade. Nós temos visto tantas coisas acontecendo no mundo e não nos alarma. É apenas um sinal de que Jesus está voltando. E nós sabemos disso. Eu quero falar, queridos, que Deus tem um plano específico para você e um para mim.
Deus tem plano específico para cada um de nós. E é por isso que existem mais de 7 bilhões de digitais no mundo. Não existe digital igual. São mais de 7 bilhões de digitais diferentes, queridos. Sabe por quê? Porque existe um plano específico para você. Olha para quem está do seu lado e fala para ele. Existe um plano de Deus específico para você. Agora você vai falar para você mesmo. Existe um plano de Deus específico para mim. Aleluia. Sabe, queridos? Você não precisa correr a carreira de ninguém, porque a sua já está proposta pelo Senhor. Segundo ponto que eu quero falar, queridos, é que a gente precisa aprender a respeitar, honrar e amar a diversidade. Queridos, é claro que existem aquelas pessoas que nós vamos ter uma empatia muito maior, aqueles ministros que nós amamos muito mais. Mas, ei, todos somos ministros da reconciliação, todos nascemos de novo, todos carregamos o Espírito Santo, todos somos ungidos de Deus e todos carregamos destinos de outras pessoas. Aleluia! Nós precisamos aprender a amar a diversidade, a honrar, a respeitar, a andar em unidade na diversidade. Glória a Deus. Aqui, isso eu estou falando, mas vocês já estão sabendo disso há muito tempo. E o terceiro ponto que eu quero falar, queridos, é sobre nós sermos constantes, persistentes e obedientes. Sabe, queridos, o que mais derrota o cristão é a inconstância dele mesmo. É o cansaço dele mesmo. Ah, mas as circunstâncias se levantam e elas nos cansam. Cansam mesmo, queridos. Mas existe algo dentro de você, queridos. E existe algo potencializado dentro de você, capaz de te colocar em movimento, mesmo em meio a todas as circunstâncias. Sabe, queridos, muitas pessoas começam muito aceleradamente, mas na caminhada já dá uma desacelerada, porque cansa rapidamente. Mas quando nós estamos no plano e no propósito, queridos, existe uma graça suficiente para te fazer chegar no lugar que Deus determinou. Amém? Então vamos começar por Deus ter um plano específico para você. Sabe, querido, que você não nasceu de um erro, você foi planejado por Deus. Sabe, queridos, que Deus planejou você e já planejou toda a sua jornada antes mesmo de você ser formado? E como o pastor Francisco falou, querido, nós falamos e nós provamos na palavra. Abra comigo, por favor, e em Salmos de número 139, no verso 16 e 17, eu vou ler na NVI. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo achou? Amém? Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Queridos, antes mesmo de você ser formado como um embrião, Deus já tinha, querido, traçado toda a sua jornada. Ele já tinha um plano para a sua vida. Ele disse para Josué, no livro de Josué, capítulo 1, no verso 8, tão somente, ou seja, apenas, seja forte, diligente, esforça-te. Quem falou que a vida cristã não tem esforço? Olha o esforço aqui, está frio, estava gostoso ficar dormindo. Estava aquecido dentro de casa. Isso é um esforço, querido, que vocês fizeram, e vocês são mais que vencedores por isso. Desafiando a carne, porque a carne queria ficar deitada. É claro que queria, domingo de manhã, estava tudo quentinho, tudo gostoso, dia de descanso para o mundo, porque para o crente é o dia de adorar o Senhor.
Então você se esforçou e veio. E foi o que Deus disse para Josué: tão somente esforça-te, tem de bom ânimo, medita na palavra, na lei, de dia e de noite. É só isso que tem que fazer, meditar, queridos. E olha o que o Senhor fala para ele: cuide, para não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Então quem se desvia não são os planos, é o homem. Cuide para não se desviar. É certo que se você fizer o que eu estou te falando, próspero será a sua jornada. Ou seja, Deus já tinha visto aonde ele ia chegar. Deus já sabia tudo o que ia acontecer na vida de Josué. Ele diz: é certo que se você seguir o plano que eu estou te dando, é próspero toda a sua jornada. Deus já tem pavimentado, querido, toda a sua jornada. Ei, jovens, não precisam ficar titubeando. Basta meditar na lei de dia e de noite. O que é meditar? É estudar, é ler, é ouvir. A gente sabe que a palavra, a fé, vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E é interessante, queridos, que quando nós estamos ouvindo e fé está sendo gerada, e fé vai crescendo, e fé vai se agigantando, é bom quando você confessa, e é por isso que Paulo fala, crie, por isso falei, porque quando você fala, a primeira pessoa a ouvir o que você está falando é você. Então, quando você está meditando na palavra, terminou de ler aquele versículo aqueceu seu coração, deu aquela esquentada por dentro, você ficou animado, porque é isso que a palavra faz. O versículo, quando cai como uma verdade no seu espírito, que o seu espírito quer gritar, o seu espírito quer esbravejar, o seu espírito acabou de receber uma instrução poderosa. Fale! Está escrito! Está escrito! E quando você fala, querido, você ouve e isso começa a interiorizar e passa a ser uma verdade absoluta na sua vida. Deus preparou algo extraordinário para a vida do crente. O que está faltando é o crente entender isso. O plano está pronto. Está faltando a gente pegar esses planos do Senhor e seguir nele para viver o extraordinário, sobrenatural. Ei, eu vou contar uma coisa que eu acho que você já sabe. Você não é comum. Você é sobrenatural. Você é indestrutível. Queridos, eu acho que às vezes a gente tem uma dificuldade de entender uma realidade. Deus veio habitar dentro de você. Aquele que é o maior, aquele que pode todas as coisas, aquele que é o grande eu sou, habita dentro de você. O que pode destruir Deus? Então, o que é que pode te destruir, queridos? É tempestade, é desemprego, é doença. O que pode te destruir se o maior, o maioral, o grande habita dentro de você? Eu gosto muito de ouvir o Chris Oclayoma, pastor nigeriano, e ele diz: nós somos indestrutíveis. Ele bate no púlpito e fala: sou indestrutível. Queridos, quando nós entendemos de fato quem nós somos, o que nós carregamos, e o que nós podemos, e o que já temos, queridos, nada pode nos parar, nem circunstância. Podem desanimar? Pode, Paulo fala que às vezes nós vamos ficar desanimados, mas não abatidos. O desânimo vai chegar, nós temos uma alma ainda sendo tratada, nós temos emoções ainda em tratamento. E no momento que chegar, você precisa reunir forças aonde você acha que nem tem, mas tem. Porque tem o Espírito e vai dizer para sua alma: cala, aquieta-te, ó minha alma. Aleluia. Sabe, queridos, nós estamos precisando, enquanto igreja, assumir a nossa posição de fato, de igreja que triunfa, de igreja que governa. Sabe por que Deus tem planos para as nossas vidas, queridos? Porque Ele deseja que nós assumamos esse governo. O mundo está como está porque a igreja não está no governo.
Muitos não gostaram do que eu falei, mas eu vou repetir. O mundo está como está porque a igreja não está governando. Sabe, queridos, o governo foi restaurado ao homem quando Jesus morreu naquela cruz. E nós precisamos agora assumir o nosso papel, assumir a nossa posição de eleitos de Deus e cooperar com eles. Eu quero ler uma frase para vocês de uma missionária que é a Lilian Yelmans, que é, quando essa frase caiu no meu coração, queridos, eu fiz dela uma frase que eu leio constantemente. Deus se ligou de forma irrevogável, fala comigo, irrevogável, à cooperação humana na obra da redenção. Ele fez da fé do homem um fator determinante na execução dos propósitos divinos. Queridos, existem propósitos divinos para serem executados, mas só vai executar se tiver fé, se tiver um homem cheio de fé, se tiver um homem com voz, se tiver um homem para declarar, se tiver um homem para falar, para que estes propósitos se cumpram. E quem vai fazer isso é a igreja. É a igreja que faz e traz a execução do céu para a terra. E é por isso que está escrito, queridos, que a criação espera, ansiosa pela manifestação. Ei, a manifestação dos filhos é hoje. É agora. Aonde quer que nós estejamos, nós precisamos manifestar aquilo que carregamos. Sabe, queridos, a gente precisa parar de terceirizar. No mundo corporativo isso é muito comum, terceirização. Eu não vou fazer isso, então eu passo para fulano. Fulano faz. Sabe, a igreja não tem como terceirizar sinais, maravilhas e prodígios. Quem vai executar os planos e propósitos divinos na terra é a igreja. E a igreja precisa de fé. De fé. Os améns diminuíram, porque eu acho que o povo está andando na fé não, hein? Ô, gente, a igreja vai executar, e para executar precisa de fé. E fé é o nosso estilo de vida. A fé, queridos, avança e rompe barreiras do impossível. A fé avança, querido, aonde está dito que você não pode, é aí que você pode, porque o impossível pertence ao Senhor. Aleluia. Aleluia. A igreja precisa, queridos, entender que existe um plano de Deus para a vida de cada um de nós, um plano específico. Abra comigo no Salmos de número 1. Aleluia. 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 Glória a Deus. Salmos de número 1, no verso 1. Glória a Deus. Bem-aventurado, eu estou lendo na eu vou ler agora na amplificada, tá? Bem-aventurado, feliz, afortunado, próspero. O homem que não anda no conselho dos ímpios, seguindo os seus conselhos, planos e propósitos, nem se detém submisso e inerte no caminho dos pecadores, nem se assenta para descansar na roda dos escarnecedores. Queridos, o que o salmista está dizendo é que feliz é o homem que não segue o mundo. E no verso 2 ele diz, antes, esse homem que é feliz, que é afortunado, que é próspero, querido, antes ele tem prazer, ele se alegra, ele tem alegria, uma alegria indizível, queridos, na lei, nas instruções do Senhor, na palavra. Ele tem um prazer, queridos, em estar estudando, meditando, aprendendo, e não só isso, praticando. Na amplificada está escrito, antes tem seu prazer na lei,
nos preceitos, nas instruções, nos ensinamentos do Senhor e nela medita, pondera, estuda de dia e de noite. E aí você sabe a consequência, né, queridos? A consequência é que você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros. E a árvore, queridos, tem a estação certa de frutos. O fato da árvore não estar dando frutos não significa que ela está morta, não, viu, queridos? Tem árvores frondosas com folhas gigantes, queridos, ali, junto a ribeiros. Pode vir a tempestade que for, queridos, que ela permanece inabalável. Essa é a consequência, esse é o homem que Deus idealizou e projetou. Esse é o plano original de Deus. É aquele que está conectado com Ele, que vive com Ele, que desfruta da presença dEle, que valoriza a presença dEle. Aleluia! Que não faz de Deus um self-service. Mas que entende, querido, que a presença de Deus é algo extremamente precioso. Queridos, nós não estamos aqui brincando de ser crentes, queridos. E eu posso falar isso porque eu conheço Tereza e Francisco, pastor Francisco. Não estamos brincando de ser crentes, não é sobre termos, é sobre sermos e fazermos a diferença no mundo. É sobre, queridos, influenciarmos vidas. É sobre, queridos, transformarmos destinos. Esse é o propósito de você estar aqui hoje ouvindo essa palavra. Porque quando você estiver lá fora, queridos, o seu sorriso vai ganhar uma vida para Jesus. O seu abraço vai transformar talvez uma família inteira. O seu comportamento diz a quem você está servindo. Não precisa você falar, ei, eu vou te dar um abraço porque eu sou de Jesus. Não, o seu comportamento diz a sua paternidade. Nós estamos precisando caminhar, queridos, conscientes disso. Não é pelo falar, mas é o nosso proceder. Aleluia! Quando o salmista fala isso, queridos, quem aqui é próspero? Ei, queridos, existem riquezas, tesouros escondidos, precisando serem acessados. E eles serão acessados pelos filhos de Deus. Paulo fala de tesouros que serão escarafunchados pelo Senhor para favorecer os filhos de Deus. A gente está precisando pegar. Como a nossa querida Camille cantou, né? Eu agarro, eu pego. Então pegue, queridos, pegue. Pegue aquilo que é seu e caminhe nisso. Não manifestou, continue declarando. Não chegou, continue declarando. Não aconteceu, continue declarando. Não estou vendo, continue declarando. Porque vai manifestar para os filhos de Deus. Aleluia! Precisa de você permanecer. Aleluia! Então, queridos, para te trazer o convencimento de que Deus tem um plano específico para a sua vida, basta você olhar para a palavra, o que está escrito a seu respeito. O que te define, queridos, não é a sua característica fenotípica, ou seja, o que você tem pelo exterior. O que te caracteriza, queridos, não é o que você veste, não é como você anda. O que te define é o que a palavra diz a seu respeito. E a palavra diz que aqueles que creram em Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho. Aleluia. Você é filho de Deus, favorecido, agraciado. Queridos, você é sacerdote, você é nação eleita, você é propriedade exclusiva de Deus. Você é embaixador, você é cooperador. Olha o que essa missionária disse, você coopera. Deus está unido numa cooperação com você. Aleluia. De Deus você é cooperador, embaixador. Queridos, é interessante que no natural,
a gente enxerga as coisas de uma forma muito tranquila. Quando o embaixador chega, queridos, simplesmente as ruas são ornamentadas, os carros têm que bater, fazer toda uma comitiva. Querido, quando você está andando, eu pelo menos ando assim, quem me conhece sabe, você também, né? Quando eu ando, querido, de fato, eu tenho consciência de quem eu sou. Aleluia! Profeta Jeremias, o Google está aqui. Profeta Jeremias falou que nós somos ministros labaredas de fogo. Aleluia! Quando você está andando, querido, você é embaixador do céu. Labareda de fogo está passando, está chegando. E é fogo consumidor. O fogo que consome toda miséria, toda doença, toda enfermidade. Ei! Está na hora de você de manhã levantar, ministro labareda de fogo saindo agora. Aleluia! Essas verdades precisam, queridos, estar latentes, gritando na nossa vida. Nada pode roubar a nossa paz. Nada pode, queridos. Está escrito. Paulo escreveu aos Romanos, queridos. Romanos 8, no verso 37. Nem morte, nem fome, nem profundidade, nem largura, nem principado, nem potestade, nem a morte. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos tirar essa paz, a paz que o mundo não conhece, mas que nós conhecemos. Hoje temos paz com Deus. Temos a paz de Deus. Aleluia! Precisamos cumprir, queridos, a nossa carreira, o nosso propósito, convictos, conscientes de quem somos. Fala aí, labareda de fogo. Sabe, querido, crente, eu tenho mergulhado muito no livro de Atos. Estou gostando de estudar Atos de novo. E, querido, está na hora da igreja se levantar no governo, como aquela igreja, queridos. Uma igreja que a pessoa passava mal, quem tem que ir é o ministro, não é o médico. É essa igreja que a criação está esperando. É essa igreja, queridos, que tem essa consciência. Impus as mãos, está curado. Sabe, queridos, às vezes a gente está dando muito crédito para o natural, esquecendo que primeiro é o espiritual. Primeiro as coisas acontecem no reino. Então vamos trazê-las. Aleluia. Aleluia. Segundo ponto que nós queremos que eu quero falar, labareda. Gostou, né, pastor? Levanta aí no seu lugar, querido. Nós somos labareda de fogo. Aleluia! Oh! Cheio! Labareda de fogo, queridos. Ei, querido, o que você falar vai acontecer. Você tem a voz do reino. Você tem a voz do reino. Aleluia! É nessa consciência que nós precisamos andar. Nós temos a voz do reino. Nós mudamos situações. Aonde nós chegarmos, nós vamos falar e vai acontecer. E, queridos, não se perturbe quando as pessoas disseram, olha lá, falou, mas não aconteceu. Não aconteceu porque você está falando, porque já aconteceu. É sobre isso que precisamos. Ministros labaredas de fogo, cheios de poder. Queridos, nós carregamos a presença do Todo-Poderoso. Paulo disse aos Coríntios, ei, hoje, agora, não mais. Você é um só com o Senhor. Se misturou. É uma essência só. Você é co-participante da natureza divina. Você carrega o céu e anda na terra. Ei, você carrega o céu e anda na terra. Então é você que tem que mudar o ambiente aonde você passa. Aleluia. Ministros labareda de fogo. Pode sentar, queridos. Aleluia. E sabe, queridos,
Quando a gente vai falar sobre diversidade, um dos grandes males da humanidade, inclusive da igreja, é a tal da palavra comparação. Da humanidade, todo mundo quer ser igual a alguém. E aqui na igreja a gente tem o cuidado sempre de falar sobre influência, porque nós somos seres de influência. Influência é diferente de ser igual. Influência é aquilo que você exerce, alcança outra pessoa e inspira outra pessoa. Mas ser igual, queridos, tem levado pessoas para vias e jornadas de estarem sucumbindo, morrendo, queridos. Porque estão olhando demais para o outro e esquecendo de viver o seu plano, o seu propósito. Ei, querido, fala assim, eu sou lindo. Mas vocês são mesmo, lindos. Eu também sou linda. Sabe, queridos, a gente precisa entender que Deus tem um plano específico para a nossa vida. Não importa, querido, que T.L. Osborne pregou para o mundo inteiro. Se você tem um propósito de pegar para uma pessoa, qual o problema? As pessoas, queridos, estão muito, e hoje, cada vez mais, a igreja precisa cuidar, porque não é quantidade, queridos, mas é a qualidade. É você realmente impactar e fazer diferença na vida daquela pessoa. É você inspirar aquela pessoa a viver o melhor de Deus para a vida dela. Consciente que ela tem o plano dela, o propósito dela. E para falar de diversidade, abra comigo em Atos capítulo 6. Ele é muito bom, Ele é fiel, Ele é capaz. E somos gratos pela graça, a graça que nos habilita, que nos impulsiona. Essa graça, queridos, que nos sustenta. Aleluia. Obrigada, Pai. Capítulo 6 do livro de Atos, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos de pregar a palavra e sirvamos à mesa. Vão existir pessoas que vão ler isso aqui, mas que é isso, esses apóstolos não podem servir uma mesa? Mas eu gosto de dizer que a gente sempre tem que ler com os olhos de Deus, com as lentes do Pai. Sabe, queridos, dentro da estrutura, né, da igreja, da eclesia, você vai ter que servir as pessoas em diversas formas. Mas existem coisas que não podem ser relegadas. E o que não pode ser relegado é a palavra e a vida de oração. E vou dizer algo mais, queridos. Quem aqui está fazendo rema? Aleluia! Glória a Deus! Então, isso é matéria lá do rema. Queridos, existem dons quíntuplos que foram dados por Deus à igreja para a edificação, para o crescimento dos santos. Mas nem todos receberam estes dons. E Paulo, ele é muito tranquilo em dizer: a uns foi dado dons de pastores, mestres, apóstolos, evangelistas e profetas. Mas, queridos, a igreja precisa se mover. E se Jesus diz que deu a uns, significa que outros não vão ter. E o fato de outros não ter, não coloca esses outros numa, vou dizer que hierarquia, não existe hierarquia. Todos são filhos de Deus. E para a igreja, para que a igreja possa acolher o mundo, para que a igreja possa avançar no mundo, é necessário que todos exerçam o seu ofício, o seu propósito, o seu plano, sem preocupar com o que o outro está fazendo. O que os apóstolos estão dizendo aqui, queridos, é que dentro da igreja vai existir coisas que estão acima. A palavra está acima.
A vida de oração. E o que ele está dizendo, que não era justo que eles, os 12 apóstolos, que pegaram a palavra, a doutrina sã de Cristo, que eles parassem de pregar para ir servir. Amém? Não fazia sentido eles pararem a pregação, interromper para servir. Então eles prosseguem dizendo: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação. E olha que para servir na igreja precisa de qualificação. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre eles este importante negócio. Ei, querido, dentro da igreja tudo é importante, tudo é relevante. Tudo aqui é extremamente relevante. Quem cuida do bazar, quem cuida do Verbo Shop, quem cuida da cantina, quem cuida da mesa de som, queridos, só é possível tudo isso acontecer porque cada um está exercendo o seu tão importante lugar. Eu não sou o mais importante. Eu estou trazendo a palavra, mas eu não sou o mais importante. Tudo aqui tem a sua relevância. Mas, como o apóstolo disse, a palavra e a vida de oração não podem ser relegadas. Mesmo que você esteja cumprindo um ofício dentro da igreja, você não pode abandonar a sua vida de oração e a palavra. Você vai executar o seu ofício, mas você não pode abandonar a sua. Fala assim, a minha. Não tem como terceirizar a vida espiritual. É pessoal. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer agradou a toda a multidão, elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Aqui, queridos, Deus está estabelecendo que dentro da igreja vão existir várias formas, ou seja, existe uma diversidade. Existe diversidade de ofícios e existe diversidade de pessoas, queridos. Percebe que para se estar dentro da igreja e servindo, não é isso que nós vamos falar, mas para estar servindo na igreja precisa de qualificação, queridos. Você precisa, de fato, estar cheio do Espírito Santo. Você precisa da palavra. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes vai ser o diácono que está lá na porta que vai impactar a vida de quem entrar. O Emerson, meu esposo, foi agarrado por um diácono, nem foi na porta, foi lá fora. Quando ele esteve a primeira vez numa igreja Verbo da Vida, que foi a Verbo da Vida Morumbi, ele estava estacionando a moto e 2 irmãos já foram lá abraçando ele. Nem sabiam que ele ia à igreja. Sabe aquilo que o pastor fala assim, vai lá fora e agarra e traz as pessoas? Então, é isso. O pastor falou, vai lá, foram lá, agarraram. E sabe, queridos, o Emerson se sentiu extremamente amado, acolhido. Falou, que isso, eu nunca vi isso numa igreja. As pessoas abraçando, e homens, né? Homens têm mais resistência. O homem abraçando outro homem que nunca nem viu. Sabe, queridos, que às vezes é aquele diácono da pessoa que sentou lá no fundo, no último banco, mas na hora de ir embora o diácono foi, abraçou. Às vezes ele nem ouviu a palavra. Queridos, tem pessoas que vão entrar na igreja, não vão ouvir o louvor, não vão ouvir a palavra, mas quem sentou do lado dele, que sorriu para ele, ganhou ele. Até o seu comportamento como membro, até o seu proceder como membro, vai impactar vidas. Imagina essa pessoa que entrou dentro da igreja, sentou lá no cantinho, aí chega um membro com cara de maracujá murcho. A pessoa olha para essa pessoa e pensa, não volto mais aqui, a pessoa está desanimada aqui dentro. Nós exercemos influência, queridos, na nossa casa, sobre a nossa família, no nosso trabalho, dentro do ônibus, aonde quer que nós passemos, nós estamos sempre exercendo influência.
Fala assim, eu sou influente e influenciável. Além de você exercer influência, você também está sob a influência de alguém. Aleluia. E nós precisamos, queridos, cuidar, sabe? Para que, de fato, a gente não compare um ao outro. Eu sei que existem ministros extremamente ungidos, cheios do poder, cheio da unção, e você deseja aquilo que está na vida dele. É lícito desejar. Mas então comece a correr a sua carreira. Vai pagar o preço que ele paga. Vai orar na intensidade que ele ora. Vai viver a vida, a sua vida espiritual como ele vive a vida espiritual dele. Ou pelo menos semelhante. Por isso que eu disse, vida espiritual não se terceiriza, não se compra, ela se vive. E a vida espiritual, queridos, é algo que você é que vai fazer com que ela caminhe. Claro que o Senhor vai te favorecer na sua caminhada, vai levantar conexões divinas, mas é Ele, mas é você que tem a responsabilidade de colocar a sua vida em movimento no reino do Espírito. Aleluia! Somos nós os responsáveis por aquilo que nós estamos vivendo. E nós queremos, às vezes, culpar a igreja, culpar os pastores, culpar o ministério. Mas não, queridos, somos nós que somos os responsáveis. E precisamos, de fato, entender isso, acelerar, viver essa vida que o Senhor já tem preparado. Fala assim, Deus tem um plano extraordinário para a minha vida. E eu vou viver, desfrutar de tudo. Aleluia! E o terceiro tópico que eu queria falar, queridos, é sobre ser constantes, persistentes e obedientes. Paulo fala aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 24, ele faz uma analogia com a corrida. Ele fala da arena, que está ali o atleta correndo, e ele faz uma comparação. Ele fala que o atleta, ele corre para uma premiação, e só um que ganha. Mas a carreira do cristão, a vida espiritual, queridos, ninguém está competindo com você. Mas Paulo fala uma coisa interessante, que nós devemos nos esforçar para chegar até o fim. Ou seja, significa, querido, que se você não se esforçar, você corre o risco de não chegar. A gente viu agora, queridos, as Olimpíadas, né? Eu torci, eu até orei pela Rebeca, tadinha, gente. Eu botei a mão lá e falei, ai, Rebeca, essa Simone, tadinha da Simone. Acho que o Brasil inteiro declarou, Simone, caia. Vocês não fizeram isso não, né? Porque é tudo crente. Queridos, eu orei para a Rebeca. Não falei Simone, caia, mas falei, Simone, você não precisa ser perfeita hoje. Sabe por quê, queridos? Aqueles atletas, eles são diligentes, eles são disciplinados, eles têm uma vida regrada. Eu chorei em alguns momentos, queridos, porque são 4 anos, aliás, é uma vida inteira. Não é os 4, é uma vida inteira. Dedicada, queridos, acordando. A Rebeca contou que ela ia a pé, que ela ia de bicicleta, que sai daqui e vai para lá. Não só ela, mas a maioria dos atletas aqui, principalmente os brasileiros e de países menos favorecidos com relação a incentivos para o esporte. Estados Unidos, os países da Europa, têm um incentivo muito grande. Então, eles não estão fazendo tanto esforço quanto outros. Mas sabe, queridos, o que Paulo está comparando não é a corrida em si, mas é o que você precisa fazer para se esforçar e para chegar na premiação. Qual que é a premiação, querida? É quando o Senhor olhar para você e dizer, está aqui a sua coroa, cravejada. A cada dia o Senhor está olhando para a sua carreira, para a sua corrida, e a cada coisa que você faz, Ele vai lá e coloca um brilhante, um rubi. Eu amo rubi, vai lá, bota rubi.
esmeralda, brilhante, diamante. Ele está cravejando, querido. É sobre essa corrida que Paulo estava falando. Os atletas, queridos, eles abrem mão e renunciam de muitas coisas. Muitas coisas que são lícitas no mundo, mas que eles renunciam em prol daquele sonho, daquele plano, daquele propósito que ele entende que é da vida dele. E nós, cristãos, não conseguimos renunciar a coisas básicas. Temos dificuldade de congregar. Culto de Santa Ceia, igreja lotada. Aqui, com certeza, não acontece isso, né, pastor? Mas em outras igrejas que eu visito e ministro, às vezes acontece. Culto de Santa Ceia, lotação máxima, todo mundo feliz. Ei, queridos, não faça de Deus o seu self-service. É a presença dele que nos enche. É a presença dele, queridos, que é importante. E a presença dele está com você aqui hoje na igreja, está amanhã, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Ele habita em você. Valorize Deus, porque ele está em você. Nós precisamos aprender que a caminhada, a vida cristã, vai despender da gente uma necessidade de esforço, de renúncia, de disciplina, de atenção, de concentração. Nossa, mas a igreja faz 4 cultos na semana? Absurdo. Não, queridos, é necessário, porque é muito pouco. Quando eu olho para a igreja de Atos, queridos, aquele povo permanecia unido continuamente. Continuamente. Era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ei, queridos, não tem como colocar Deus na prateleira quando você chega na sua casa e depois querer pegá-lo de volta no domingo, não. Ele habita em você. A presença dele precisa ser valorizada. Aleluia. Quando Paulo está falando do atleta, queridos, eu fiz questão de elencar Rick Renner. Ele traz uma lista de qualidades de um atleta espiritual. E eu quero ler para vocês. Primeiro, resolução. Às vezes a gente se envolve em alguns problemas e a gente quer ser o problema e não a solução. E o cristão precisa aprender a resolver as coisas. Segundo, força de vontade. Não, está frio, estou cansada. Queridos, é o Senhor, é Jesus, eu vou. Não estou dizendo só aqui para a igreja, não. Vai fazer um evangelismo na rua, desanima. É isso aí, Ale. Eu vou. As coisas do Senhor precisam ser valorizadas. Sabe, querido, a primeira honra que nós prestamos ao Senhor é quando nós valorizamos a palavra. E quando você cumpre a palavra e pratica, você está honrando ao Senhor. Força de vontade, determinação, força de caráter. A palavra não permite, queridos, distorções de caráter. Você nasceu de novo? Se você nasceu de novo, querido, você é uma nova criação. Se você mentia, não mente mais, faz parte do caráter. Se você roubava, não rouba mais, faz parte do caráter. Se você traía, não trai mais, faz parte do caráter. E aí tem um rol, queridos, de questões do caráter que você precisa entender, que você precisa botar força mesmo. Se esforçar para não fazer. Não é o Espírito Santo que vai dizer, não faz, vou te ajudar. Não, querido, é você. Não faço porque sou de Cristo. Não faço porque agora eu não posso mais fazer. Aleluia. Moral elevado. O que é isso? É estima, querido. Você não sabe quem você é, não? Você é filho do Todo-Poderoso, filho do Deus vivo, amado, lindo, favorecido, abençoado, rico, próspero. Anda em saúde divina. Ei, querido, quando alguém te disser alguma coisa, ele está falando de alguém, mas não é de mim, não.
Eu sei quem eu sou e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E ponto final. Essa consciência, queridos, precisa estar latente em nós. Essa estima elevada. Aleluia. Coragem. O próprio Senhor falou para Josué: sede forte, corajoso. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo, ser corajoso. Precisa de coragem, sim. Precisa estufar o peito, sim, e falar: ei, eu sou do Senhor. Precisa estufar o peito e falar para Satanás: ei, você não vai sair da minha frente, não, porque se você não sair, eu vou te atropelar. Ei, aquilo que eu carrego é maior do que você. Sai da minha frente agora. E passa por cima dele, queridos. Você precisa saber quem você é, andar com a sua estima em alta. Isso não é soberba, é consciência. Crente mudo, queridos, não faz parte da Bíblia. Persistência. E mentalidade flexível. O que é essa mentalidade flexível, querido? Você nasceu de novo, houve, queridos, no reino do Espírito, já uma mudança. Você saiu, foi transportado do império das trevas e foi levado para o reino do Filho do amor de Deus. Aleluia. Mas no natural você precisa trabalhar a sua disposição mental. Nasceu de novo, agora você vai ter que trabalhar na renovação da sua mente. Sabe, queridos, o profeta Isaías diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, porque os pensamentos dele são mais altos. Mas eu vou te dizer uma coisa, você pode pensar como Deus pensa. Se você meditar na palavra, se você incorporar a palavra, você vai começar a pensar como Deus pensa. Você vai começar a se ver como Deus te vê. Mas você precisa, queridos, meditar na palavra, você precisa entender a palavra, o que a palavra diz a seu respeito, para que você possa andar à altura daquilo que Deus realizou para você. Aleluia. Nós precisamos, queridos, andar com uma mente renovada. Mente renovada. Mente renovada. E só renova a mente congregando, ouvindo a palavra, ouvindo ministração, orando, com uma vida de devoção, com uma vida de oração. É assim que renova a mente, queridos. Se você vai ficar com essa palavra, queridos, chegue em casa, pegue esses textos, leia de novo, rumine na palavra. Caiu como revelação, leia de novo. Começa a declarar esses versículos, queridos. Queridos, a igreja precisa assumir o governo do mundo. A igreja precisa assumir o governo de grandes empresas. A igreja precisa assumir o governo mesmo. A política. A igreja precisa, queridos, estabelecer hospitais. Médicos que antes de falarem alguma coisa imponham as mãos. Médicos que dizem: eu vou te passar a receita, mas você está curado. Médicos que comecem, queridos, a crer no sobrenatural. De fato. Aleluia. A igreja precisa assumir o governo do mundo. E eu estou caminhando para o final, eu queria ler para vocês, queridos, uma parte do livro de Kenneth Hagin. Aleluia. Que é um livro sobre planos, propósitos e práticas, que nós todos deveríamos ler. Um livro maravilhoso. E ele tem uma frase que saltou muito ao meu coração, que ela diz: a oração faz parte do plano de Deus. No entanto, as pessoas buscam planos humanos, fórmulas humanas, esquemas imediatos. Deus não tem planos imediatos. O novo nascimento é imediato, mas não o crescimento espiritual. O desenvolvimento espiritual leva tempo. Querido, o seu crescimento e os níveis que você vai chegar depende exclusivamente de você. E para fechar, não vai dar tempo de eu ler, mas eu queria ter lido tudo. O capítulo 8 de Atos.
que é a história de Filipe, queridos. Filipe foi levantado em Atos 6 como diácono para servir aquelas mulheres. E aí a gente percebe que a partir do momento que eles começam a servir, Estevão começa a pregar. E a partir do momento, querido, que eles começam a trabalhar no ofício, outros ofícios vão chegando. Sabe, querido, quando você anda em obediência, Deus vai te colocando no lugar que Ele quer te colocar. Mas precisa obediência. Filipe podia ter pensado, Estevão podia ter pensado, eu também estou cheio da palavra, eu andei com vocês, mas não, é para servir mesa? Vamos servir mesa. Serviram. E na sequência a gente vê Estevão começando a pregar, e Estevão morre pela pregação do Evangelho da Cruz. E na sequência a gente vê já Filipe saindo de Jerusalém e indo para Samaria para pregar. E é interessante que no versículo de número 5 está escrito: e descendo Filipe, o diácono, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo o Messias. Olha o que está escrito: as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia de vez em quando. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os possuíam, clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Este Filipe, queridos, que era diácono, que servia a mesa, agora está pregando para multidões. Multidões. Olha de onde ele saiu e aonde ele já chegou. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. E quando Filipe está lá pregando, a cidade estava alvoroçada, queridos. Imagina, esse homem chegou curando, levantando, alegrando a cidade. É interessante, queridos, que se nós continuarmos lendo o texto, Pedro e João são designados de Jerusalém para ir a Samaria ver o trabalho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pastor Francisco e Tereza enviam Zé Carlos e Aninha e eles vão, fala uma cidade aqui para o norte de São Paulo. Araçatuba. Vão para Araçatuba e começam lá uma ministração, algo precioso. Curas acontecem, sinais, maravilhas, prodígios. Multidões se achegando, a alegria indizível se manifestando. E aí o que acontece? Pastor Francisco e Tereza vão lá para ver o que está acontecendo, o crescimento. E chegam lá e realmente eles constatam que grandes coisas Filipe está fazendo. E é interessante, queridos, que eles também pregam ali, impõem as mãos, ocorre o batismo no Espírito Santo, Pedro e João retornam para Jerusalém, e o anjo chega para Filipe e fala assim: ei Filipe, você agora é o bom, muito bom, holofotes estão em cima de você, você é maravilhoso, mas você vai deixar tudo isso e vai para o deserto. Vai deixar os holofotes, vai deixar a reputação, vai deixar a multidão e vai para o deserto. Sabe, queridos, no verso 26 está escrito: o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele levantou e foi. Sabe, queridos, eu fico pensando, às vezes a gente ora com pessoas, a gente tem algumas instruções, fala, e a pessoa, eu vou orar. Se Deus não me falar, Ei, Filipe não foi questionar nada. A palavra diz que ele levantou e foi. Sabe, queridos, que Deus tem planos e propósitos para a sua vida e que às vezes o que vai te mover a esse lugar é a obediência. A obediência te leva para um lugar seguro, a um lugar, querido, aonde o Senhor manifesta o poder dele, aonde há provisão, proteção, segurança, e Ele é o maior interessado em te colocar na rota certa. Obedeça rapidamente. Filipe obedeceu e quando ele levantou e foi, querido. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, superintendente, ele não é qualquer pessoa. Está vindo um embaixador
de um país passando pela mesma estrada. É um embaixador, um representante legal de um país. Aleluia. E ele vinha passando, superintendente de todos os seus tesouros, que viera a Jerusalém para adoração, regressava assentado no seu carro e lia profeta Isaías. O Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te deste carro e fica perto dele. Interessante que Filipe pregava para multidões. E agora Deus levou Filipe para pregar para uma pessoa. Queridos, às vezes a gente despreza pequenas coisas. Mas esta uma pessoa foi responsável pela conversão de toda a Etiópia. O cristianismo chegou na Etiópia por causa de uma conexão divina, porque Deus levantou um servo fiel dele, enviou para o deserto e o país inteiro foi alcançado. Não é sobre púlpito, não é sobre você estar, querido, à frente. Não, é sobre obediência, é sobre conexão divina, é sobre você influenciar um país inteiro sem precisar ir lá. Não despreze pequenas obras, não despreze pequenos ofícios. E depois que isso aconteceu, queridos, Felipe foi transladado para Azoto. Aí é um nível espiritual que eu também quero chegar, querido. Que eu quero estar um dia num país e quero acordar no outro. Mas para isso precisa de vida de oração. De intensidade. Coloque-se sobre os seus pés. Sabe, queridos, a fé vai nos mover no lugar do propósito. A fé vai nos colocar em movimento. A fé vai nos colocar em movimento, querido, para o cumprimento do propósito do Senhor. Deus tem planos extraordinários neste lugar, queridos. Cada um de vocês carrega preciosidades do Senhor. Cada um de vocês está cheio dele. Cada um de vocês, queridos, carrega tantos destinos dentro de você. Filipe talvez nem imaginasse que ele carregasse dentro dele o destino de uma nação. Eu não sei o que você carrega, eu não sei qual é o seu plano, eu não sei qual é o seu propósito, mas eu sei que Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Eu sei que Deus quer fazer maravilhas através da sua vida. Está escrito, queridos, o profeta Daniel disse que aqueles que conhecem o seu Deus, esforçam-se e fazem proezas para Deus. E Jesus disse: ei, aquele que crê em mim, aleluia, fará estas obras e maiores ainda do que estas. Ei, queridos, a expectativa de Deus é que você cumpra o seu chamado. Que você cumpra o teu propósito, que você corra a tua carreira, queridos. Não porque tem outros correndo, mas porque você entende qual é o plano que o Senhor tem para a sua vida. Porque você entende que existe um prêmio da soberana vocação. Porque você entende que Ele vai te galardoar. Porque você entende que você está fazendo para Ele. Aleluia! Feche os seus olhos. Pai, nós te rendemos graças por esta manhã. Eu sei que o Senhor ativou chamados aqui nessa manhã. Eu sei que o Senhor trouxe convicção, Pai, ao teu povo. Eu sei que o Senhor, Pai, abriu, ampliou, Pai, horizontes e fronteiras. Eu sei que o Senhor tem planos específicos, planos, Pai, para nos dar e nos levar para o lugar que o Senhor tem destinado para nós. Nós te agradecemos por esta palavra, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã, e que o Senhor continue, Pai, ativando, trazendo convicção aos nossos corações sobre quem somos,
sobre o que temos e o que podemos no Senhor. Eu declaro, Pai, não somente os dons quíntuplos ativados, mas o ministério de socorros ativados. Eu declaro homens e mulheres sabendo, Senhor Deus, que fazem para o Senhor e servindo com amor, Pai. É o que eu declaro nesta manhã, para a honra e glória do Teu nome. Amém, 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 queridos. Glória a Deus. Eu agradeço. Salvação? Então posso fazer o apelo, pastor? Aleluia. Alguém que nos visita nesta manhã, queridos, que depois de ouvir essas maravilhas do Senhor, que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, e que queira nesta manhã se entregar para essa família e para esta vida de Cristo. Alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou Jesus? Todos santos? Todos são santos? Aleluia, glória a Deus. Alguém que por algum motivo na sua caminhada se entristeceu e essa tristeza te levou para um caminho de distrações e afastamento do Senhor. E que nessa manhã você quer se reconciliar com o Senhor. Nessa manhã você entende que foram essas distrações, foram as suas emoções que te levaram para longe da presença do Senhor. Você quer se reconciliar com o Senhor? Aleluia! Ninguém? Aleluia! Obrigado, pastor, só tem santo aqui cheio do poder. Eu agradeço a oportunidade, amados, que alegria, que igreja quente, ei! Aleluia!